paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, vamos para mais uma palavra o devocional do dia, irmãos. Oh, glória, como Jesus é bom, aleluia. Vamos para o devocional desta manhã, que está aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 1 ao 6, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma breve oração. O título está A Morte de Saul e de seus filhos, amém? Vamos fazer uma breve oração, agradecer a Papai do Céu pelas muitas misericórdias dele, né? Pelas nossas vidas, os livramentos, as bênçãos, né? Que se transbordam, né, nas nossas vidas, porque só de nós acordarmos todos os dias, né, com a graça de acordar de manhã, com saúde, fazer os seus afazeres, ir para o seu trabalho, ir para a sua escola, ou até quem está em casa, ficar em casa, ou, né, ou sair para a rua, fazer suas compras. Isso aí é bênção do Senhor nas nossas vidas, né, podermos acordar, termos o sopro de vida, né? Podemos respirar, poder ir e vir, poder pensar, poder raciocinar, poder escolher, né? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? A livre escolha, né? Então, assim, isso é bênção. Nós temos que ser muito gratos por essa misericórdia, por esse amor infinito dele. Amém? Oh, glória! Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, eu te bendigo, em o nome de Jesus, porque tu és um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra e tudo que há nele. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter me acordado nesta manhã. Sim, porque é o Senhor que nos acorda toda manhã. Pelo Senhor me dá, meu Pai, a minha paz, a minha harmonia, a minha saúde, a minha família, a minha parentela, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, meu trabalho, vizinhos. Pai, tudo. Obrigado, Senhor. Obrigada pelo Senhor trazer, meu Pai, essas pessoas nestes canais, meu Pai, nessas plataformas da internet. O Senhor traz eles, meu Pai, para ouvir uma palavra simples, uma oração simples, ouvir a sua palavra através da minha boca, mas que é o Senhor, Espírito Santo, como eu te peço todos os vídeos que eu vou gravar, que não seja mais a minha boca que esteja falando, mas que seja a tua boca, Espírito Santo. Que o Senhor fale com quem o Senhor quer, que o Senhor traga quem o Senhor queira, Senhor. Porque por mim mesmo eu não posso nada, Pai. Eu não posso fazer nada, porque sem a tua graça, sem a tua sabedoria, Pai, não sai nada. Então, Senhor, que não saia nada de mim, todos os vídeos, todos os vídeos que eu for gravar, meu Pai. Que nunca saia nada da minha carne, mas sim, meu Pai, o Senhor que esteja falando, que o teu Espírito esteja falando através da minha boca. É o que eu te peço, meu Pai. E que todas as pessoas que entrarem nesse vídeo, que ouvirem essas orações, a palavra, com o coração aberto, Pai, que sejam abençoados, que os desejos mais profundos do coração deles, meu Pai, aqueles desejos, meu Pai, que seja para glorificar o teu santo nome na vida deles, meu Pai, que o Senhor venha realizar no seu tempo, na sua hora, porque o Senhor conhece a cada um que entra aqui. O Senhor conhece os motivos reais, a precisão ou a não precisão. E o Senhor sabe, meu Pai,
a quem o Senhor tem, a quem o Senhor quer fazer agora. E o Senhor sabe a quem fazer mais tarde, porque o Senhor conhece a cada coração, a cada pensamento. E eu te glorifico por isso, meu Pai, porque só o Senhor nos conhece de dentro para fora, porque nem nós mesmos nos conhecemos. Às vezes nós queremos uma coisa com um pensamento, uma real motivação, achando que é, né, aquela motivação, mas o Senhor conhece a fundo. O Senhor conhece lá no íntimo, no profundo e no escondido, aonde que ninguém vê. A terra que não foi ainda explorada pelo homem, ali, no íntimo de uma pessoa que, como se diz, que nenhum homem pode chegar ali, nenhum pensamento, como se fala, ninguém pode ler ali, só quem tem o seu espírito. Só o seu espírito é que sabe, que conhece. Então, Senhor, eu te peço que sejam abençoados, que o seu nome seja glorificado na vida daqueles que entrarem nesses vídeos, estarem com o coração aberto para ouvir essas palavras, a sua palavra, esta oração. Em o nome de Jesus, eu te peço. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Oh, glória. Então, irmãos, vamos para a palavra. A morte de Saul e de seus filhos. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Amém? E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas, a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o acharam. E os flecheiros o acharam. E ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Amém, meus irmãos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aqui a palavra, né, está clara. Para quem não conhece Saul, que eu acho que deve conhecer, né, por causa do rei Davi, né? O rei Saul era o rei de Israel, né? Foi o primeiro rei, né? Que o povo escolheu, né? E Deus mandou Samuel ungí-lo, né? Porque antes, na época, só tinha os profetas, né? Que eram como juízes, né? Assim, né? Mas aí o povo começou, né? Os profetas ouviam a Deus e passavam as instruções para o povo, né? Mas o povo começou, né? Como se diz, a ficar insatisfeito, ver as outras nações, né? A terem reis, e aí quiseram um rei. E aí Samuel ficou tristinho, né? Mas Deus falou, né? Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, né? Tipo assim, né? Então, ele pediu Samuel, o povo escolheu a Saul e Samuel, Deus, né? Como se diz, assinou embaixo. E Samuel ungiu a Saul. No começo, Saul foi muito fofo, né? Um rei bom, né? Como se diz, um rei, né? Como tinha que ser. Mas depois o rei Saul foi se, né, deixando, como se diz, a vaidade entrar no coração, né? Como se diz, eu sou o rei
e já não obedecia mais o que Deus mandava, né? Aí foi onde que Deus, né, desprezou a Saul, né? Não quis mais Saul como rei, né, de Israel. E mandou Samuel ungir a Davi, né? Mas antes de Davi ser rei e tudo, ele, né, como se diz, matou, né, o Golias, né? Teve, né? Ele foi preparado antes, né? Quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, né? Como se diz, matou ursos e leão, urso e leão, né? Tudo para salvar as ovelhas, né? E, e aí Deus colocou ele perto de Saul, né? Como tocador de lira, né? Porque aí o Espírito de Deus já tinha saído do rei Saul, né? Porque Deus o rejeitou, porque ele já não obedecia mais às ordens de Deus, né? E aí ele ficava às vezes endemoniado, né? E aí Deus... Isso tudo foram estratégias de Deus, né? Porque aí o Davi começou a ficar lá, né? No acampamento, tudo, andar sempre com ele, né? Que ele foi ser escudeiro do rei, né? E aí ele tocava a harpa, né? Para o espírito maligno sair do rei Saul, né? Mas ali era a estratégia de Deus, né? Davi estava aprendendo ali como, né, ser um homem, como se diz, ser um rei, né? E só que quando o rei Saul começou a perceber que o Espírito de Deus estava com Davi, que tudo que Davi fazia era muito bem sucedido, o povo estava clamando mais a Davi, que era um guerreiro, né, do rei Saul, né, que aí passou os tempos, ele ficou guerreiro, né, e aí eles começaram, ao rei Davi, o rei Saul começou a ficar com inveja de Davi, né, e deixou a inveja entrar e começou a querer matar Davi, né, mas isso tudo era unção já de rei que estava dentro de Davi, né, que Deus colocou, né, então como se diz, a concorrência já queria, como se diz, já viu que Deus, né, tinha e quis que o rei Saul, como se diz, o rei Saul com o coração aberto, cheio de inveja, de rancores e mágoa, porque sabia que Deus não queria ele mais como rei, né? Então ele deixou o inimigo entrar feio nele, que ele queria matar Davi. Então Davi passou muitos anos mesmo sendo perseguido pelo rei Saul. Foi. Mas pela misericórdia do Senhor, ele colocou o Jonathan, filho do rei Saul, como mais que irmão para Davi. O amor deles era mais que de irmãos. E foi onde que ele protegeu Davi, né? Como Jonathan era muito próximo ao pai, né? Que, se não me engano, ele era o primeiro, né? Então ele era o sucessor do rei, né? Do rei Saul. Então o rei Saul passava tudo, né? Que ele ia fazer para o sucessor, né? Para o filho dele, né? O que ia ser sucessor dele, né? Quando ele não exercesse mais, né? O reinado. E aí foi onde que Deus colocou amor do Jonatas por Davi e amor de Davi por Jonatas, né? E eles foram amigos até, né? E aí foi onde que o rei Saul perseguiu Davi, Davi teve que fugir, né? E o rei Saul, porque o rei Saul tem que... Depois vocês vão lá na história, né, do rei Saul e leiam, né? Do rei Davi, aliás, a história do Davi, e leiam toda a história, vocês vão ver. É muito boa, é muito interessante, né? Como a inveja, né? A mágoa, né? Rancor, sei lá, né? Porque acho que o rei Saul também ficou com mágoa e rancor de Deus, né? E perdeu todo o temor e tremor a Deus, né? Então ele queria por tudo matar o rei Davi, né? Que ainda não era rei. E aí foi onde que Davi passou por todas,
como se diz, por trancos e barrancos, mas teve chance de exterminar o inimigo dele, né, no caso, né? Não foi nenhuma nem duas vezes que ele teve chance, mas ele não fez por temor a Deus, porque ele não ia tocar no ungido do Senhor, né? E onde que ele respeitou até o último dia, né? Então foi onde que o rei Saul perseguiu Davi. Resumindo, né? Vamos ler o versículo 6 de novo? Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Então, assim, para os nossos dias atuais, irmãos, vamos pegar assim um pouco, né, a história de Davi, trazer para a nossa geração, quer dizer, para nossas vidas, porque tem aqueles, né, que, como se diz, estão trabalhando, batalhando, estão, como se diz, matando um leão todos os dias, matando um gigante todos os dias, né? Fugindo, né, da aparência do mal. E tem aqueles que perseguem, tem aqueles que abriram o coração, que querem atacar, tenta atacar de um lado, vê que não dá, tenta atacar do outro, vê que não dá, tenta o inimigo, né? Então, assim, ele vai usando os dele, né, para atacar aqueles que estão, né, batalhando. Eu falo batalhar porque é uma batalha todos os dias para nós cristãos, aqueles que estão em espírito e em verdade, servindo a Deus em espírito e em verdade, com simplicidade de coração. Que está como Deus, como Jesus falou, seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Aqueles que estão servindo a Deus, né, com este mandamento no coração, como Jesus falou, é muita perseguição, porque a mansidão que a gente exerce, né, nesse mundo de hoje, o ficar calado, não ficar respondendo, né, não ficar blá 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 blá, né, porque responder tolo é ser mais tolo que o tolo, né? Então, aí as pessoas acham que isso é fraqueza, medo. Eles acham que é medo. Só que eles, claro, né, têm os olhos fechados, né? Tem a mente fechada, não, porque tem aqueles que são do mundo, né, que fazem isso, e tem também até pessoas que dizem servir a Cristo, né, que também gostam de perseguir, né? Mas eles estão com os olhos fechados porque não sabem que a pessoa está simplesmente rodeada por anjos e deixando, como se diz, aquelas humilhações que tentam nos fazer. A gente só está quietinho porque quem está respondendo por nós é Deus. Aí a gente vê gigantes caindo, gigantes ficando humildes, gigantes revendo os seus atos, entendeu? Isso aí são coisas assim que, como se diz, Deus vai mostrando pra gente, vai abrindo os nossos olhos espirituais, né? Porque aqueles com que têm arrogância, que se acham os experts, né, os grandões, aqueles que acham, às vezes, tem aqueles que têm um pouquinho de poder nas mãos, né? Ou tem muito poder nas mãos, fala, ali não é ninguém, ali eu posso deitar e rolar, como se diz, né? Posso fazer maldades, posso perseguir, posso, né? Às vezes usa até, né, artimanhas ocultistas, né, para tentar destruir a pessoa, né? Acha que aquela pessoa vai ser como como fala, um receptor, né? Como se diz, vou sugar toda a energia vital dessa pessoa.
É, pegar toda a unção. Gente do céu, quanta arrogância. Porque aí o negócio vira, mas vira feio. É, porque Deus permite até um certo ponto, porque Ele precisa trabalhar também na gente, né? Naquela outra parte, como se diz, mansinha como uma pomba, Deus precisa também trabalhar ali, né? Como se diz, porque se ela não tiver eles, né? Não tiver certos tipos de humilhações, certas dores terríveis, uns coque dali, uns puxão de cabelo daqui, né? Eu falo assim no mundo espiritual, viu, gente? Não é no mundo material, não, porque, como se diz, isso dá, como se diz, justa causa, né? Mas, porque hoje o negócio está sendo usado muito no mundo espiritual, sabe? Para tentar massacrar o outro, né? Está rindo, batendo nas suas costas como fala, cheio de compreensão, o amor fingido, nossa, ai. E aí depois tá lá só né, nos ocultismos, isso é triste, né, gente? Mas no fim dos tempos vai acontecer tudo isso, está acontecendo e sei que vai ficar pior para nós. Então, o que nós temos que fazer? Encher da palavra, encher de Deus, com uma oração, faça seus jejuns, ouça seus louvores, mas não aqueles louvores para massagear seu ego. Se for possível, ouça esses louvores que tem agora, que agora eu só ouço eles, mas só eles, ou aqueles louvores que falam de Cristo mesmo. Mas tem uns que agora tem a Bíblia cantada, né? Salmos cantados. Oh, gente, isso aí é que é louvor para ficar dentro da nossa casa. Porque ali só tá falando da palavra. Entendeu? Não tá falando nada de porque eu fui, porque é o sabor de mel, porque não sei o que, tá. Porque tem louvores que a gente ouve, chora, tudo, mas ali a gente tá chorando com autocomiseração. Tipo, ai, como eu sofro, nossa, tá falando de mim. Gente, os louvores não é pra falar da gente, não é falar de Cristo. Nós somos pecadores, nós somos maus. Porque só da gente achar que, ai, fizeram isso e aquilo comigo, não sei o que e tá. Gente, a gente tem que falar, Deus me fortaleça, tira todo ranço, toda mágoa, todo rancor do meu coração, joga tudo por terra, isso aí, Senhor. Tira sou melindrosa, sou toda, ai, não podem olhar torto para mim, que eu já tô toda me desmanchando, ai, nossa, eu cheguei na minha igreja, meu pastor não me deu oi, passou, como se diz, passou durinho, nem me olhou, nem falou nada, não tocou, não pegou na minha mão, ai, não me deu a paz do Senhor, ai, ou uma irmã, ou um irmão tá ali, chegou toda sorridente, ninguém deu oi, nossa, fiquei magoada, fiquei triste, não, eu vou sair dessa igreja. Ai, gente, para com isso. Isso aí vocês têm que ir para Jesus. Você chega lá, com o coração pedindo a Jesus, sedento por Jesus, o que estão fazendo ou deixando de fazer ao seu derredor para você é igual. Aí você tá ali, Jesus fala com você, e se Jesus não falou com você, mas ele falou com você. Na palavra dele você pode não ter entendido na hora, mas como se diz, quando Deus quiser falar com você através daquele culto que você foi, que não falou com você, quer dizer, você acha que Deus não falou com você, Deus vai te trazer pedaços da pregação, ou pedaços de um louvor, ou algum testemunho que foi dado ali, e você vai falar, eita glória que falou comigo e eu nem percebi. Amém? Então, meus irmãos, vamos ser fortes. Vamos ser fortes porque a estratégia do diabo
nesses dias de hoje é botar o povo tudo, como se diz, casquinha de ovo. Todo mundo daquele jeito, como se diz quando o pregador faz uma pregação, né, e fala às vezes sobre vestimenta ou sobre maquiagem, sobre, né, corte de cabelo, coisa assim, né? Nossa, já está com fobia, não sei o que lá. Gente, isso não vai, como se diz, roupa ou coisa, não vai te levar para o céu. Mas Deus quer os filhos deles decentemente vestidos. Quer os filhos deles com a cara limpa. Quer os filhos dele reconhecíveis. Entendeu? Porque tem pessoas que, como se diz, faz uma bela make. Aí no outro dia você encontra na rua, como se diz, na fila do pão, nem reconhece. Ah, você é a irmã fulana de tal. Ah, sou. Ah, não te reconheci. Será que Deus quer os filhos dele tudo fantasiado? Como o povo do mundo? Eles nos chamou para ser diferentes? E eu penso que até na aparência também. Eu não falo só na aparência também. No vestuário. Porque, gente, uma irmã ir para a igreja e colocar uma roupa que deixa um pouquinho do colo, dos seios mostrando, as curvinhas dos seios mostrando, isso, vocês acham que Deus está se agradando? Porque ali tem aqueles irmãos que estão tentando ser santos no olhar, em tudo, porque já tem que enfrentar uma guerra tremenda lá fora, porque não pode ficar só dentro de casa. Tá tentando, como se diz, está vencendo a cada dia, matando um leão com as pessoas do mundo lá fora, com as roupas, né? As mulheres com os corpões quase nuas, ou homens bem, né? Como se diz, bem se mostrando, né? Aí a pessoa tá ali todo dia matando o leão para manter em santidade. Aí chega dentro da casa do Senhor para ir louvar, glorificar a Deus e encontra uma irmã ou um irmão, né, com roupinhas inadequadas que faz o outro irmão ou a irmã pecar num olhar. Passa aquele pensamento rapidinho. E já pensou, e já pecou. Aí tá pecando você que olhou e pensou, e tá pecando aquele que está provocando o outro a pecar. Entende como o negócio é uma bolinha de neve? Meus irmãos, eu falo isso, não é, como se diz, pastores me falou, coisa, não. Isso tudo é Deus que me ensina, porque quem me ensina, quem trocou o meu vestuário foi o Espírito Santo. Antes eu usava, né, como se diz, como uma pessoa do mundo, normal. Não gostava de decotes, essas coisas que eu nunca... Mas eu usava roupinhas coladinhas do mundo, como... E o Espírito Santo foi trabalhando em mim. Quando eu vi, antes eu gostava de um batonzinho, eu não era muito de maquiagem, mas batom eu usava. Quando eu menos espero, nem batom mais eu uso. Antes eu gostava de pintar o cabelo, principalmente aquele acaju púrpura, achava lindo. Um belo dia Deus falou, não quero mais. Tentei teimar, eu fiz foi receber umas, como se diz, umas palmadas. Um dia eu conto testemunho, então nem pintar o cabelo mais eu pinto.
porque eu não estou aqui para agradar o homem. Não estou. Aí tem aqueles que olham pra gente, né? Você tá descuidado, não sei, tipo assim, né? Tem o pensamentozinho, tem uns que já falam descaradamente, vai te cuidar. Aí eu vou me cuidar, voltar como cachorro para comer o vômito, como fala na palavra, ou vou ficar firme, agradando ao meu Deus, ele estando satisfeito comigo pela minha obediência, ou vou obedecer às pessoas do mundo, ser amiguinha do mundo e inimiga de Deus, ou amiga de Deus e inimiga do mundo. Então, entre esses dois, eu prefiro ser inimiga do mundo. Porque eu com Deus, se o mundo tentar me ferir, Deus vem e me cura, me resgata, me limpa, me livra. Agora, eu sem Deus, quem é que vai fazer alguma coisa por mim? Quem? Irmãos, a gente tem que pesar na balança e tem que ver, ou agrada ao mundo ou agrada a Deus. E eu coloquei no meu coração terminantemente agradar a Deus. O que Ele manda eu fazer, eu faço. Mesmo que às vezes doa, mesmo que eu quero discutir, às vezes, como se diz, eu tenho umas guerras. Mas, Senhor, mas que é? Aí é só um eps, faça. Tá eu lá fazendo e feliz da vida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu vou deixar vocês com mais esse vídeo. Já estamos em 32 minutos. Sejam firmes. Fiquem firmes. Porque o inimigo que tentava, vou colocar no passado, tentava, que estava te perseguindo, que tentava te derrubar, que tentava te colocar como tapete, esse já caiu. Já caiu. Como aqui, ó. Eu vou ler os 5 e os 6 para fechar com chave de ouro a palavra. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Amém? Até aqueles que ajudavam Saul, o escudeiro dele, né? Não que era contra Davi, mas era o escudeiro de Saul, né? O empregado dele. E os filhos, né? Os 3 aqui. Todos foram. Então, aqueles... O inimigo da sua alma, aquelas legiões de demônios que tentam te destruir, te perseguindo, usando pessoas, usando situações, já caiu por terra em nome de Jesus. Aqui Deus está falando a morte de Saul e de seus filhos. Amém? O mal que estava na sua vida tentando te destruir já caiu por terra. 2026 vai ser um ano de bênçãos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus e na paz do Senhor Jesus.